Olá! Hoje vamos mergulhar num tema que, nossa, todo mundo vive. A amizade. A gente conhece tanta gente, né? Colegas, vizinhos, mas o que faz alguém ser um amigo de verdade? O material que a gente analisou para hoje, ele traz uma definição bem interessante, uma relação de afinidade, sabe? Reciprocidade, ajuda mútua e, claro, respeito e confiança. Só que aí, né, essa própria definição já joga a gente numa situação real, que o material também comenta. As tais falsas amizades. Aquelas pessoas que, parecem amigas, mas no fundo acabam prejudicando, influenciando para pior. Fica claro pelos textos que tem amizade que edifica e outra que, bom, pode até destruir. Exato. E a perspectiva do material coloca isso num quadro maior, sabe? A ideia é que fomos criados para viver em comunidade mesmo, para compartilhar amor, experiências. E nesse cenário, ter bons amigos e, olha só, ser um bom amigo é visto como fundamental. Tem até aquela citação de Provérbios, né, que diz: mas há um amigo mais chegado do que um irmão. Isso resume bem essa força. Muito bom isso. Então, a nossa ideia aqui hoje é justamente desempacotar essa visão da amizade que as fontes trazem. Vamos dar uma olhada mais a fundo na natureza da amizade real, na diferença que é crucial entre a boa e a má influência e no poder que a lealdade tem, usando as histórias e as lições do material. E para começar a ilustrar essa dinâmica toda, o material traz a história do Lucas. Ah, sim, o Lucas. É descrito como um menino curioso que morava numa cidade pequena. Tinha os amigos dele, né, o Tomás, que era um engraçado, cheio de ideias, e a Sofia, mais gentil, sempre ajudando. O trio inseparável, tipo clássico. Mas aí entra em cena o Pedro, um garoto novo que, segundo a história, gostava de arriscar, de desafiar limites. E ele começa a puxar o Lucas para fazer umas travessuras, sabe? Quebrar regras, vendendo isso como se fosse algo, sei lá, emocionante. E a trajetória do Lucas é interessante. O material conta que no começo ele até curtiu a novidade, a adrenalina, né? Foi na onda do Pedro algumas vezes. Só que não demora muito para ele perceber os problemas. A vizinhança reclamando, gente magoada. E aí ele começa a sentir aquele contraste, sabe? Entre as aventuras do Pedro e o companheirismo, o incentivo bom que sempre teve do Tomás e da Sofia. Uhum. E o ponto-chave, que o material realmente destaca como fascinante, é um momento de decisão. O Pedro propõe algo que o Lucas percebe na hora. Isso aqui tá errado. Vai contra o que ele acredita. E naquela hora H, né, ele lembra dos conselhos, do exemplo dos amigos de verdade, do Tomás e da Sofia. É essa reflexão, sabe? Sobre o valor da amizade genuína que, segundo a fonte, dá força para ele tomar uma atitude. Ele decide se afastar daquela influência ruim do Pedro e se reaproximar, fortalecer os laços com que inspirava ele a ser melhor. A história serve para mostrar isso, né? Como pensar sobre as amizades de verdade pode levar a uma mudança concreta. É uma ilustração bem clara mesmo dessa bifurcação, né? Mas fico pensando essa ideia de se afastar de más influências. Na vida real, isso não é meio complicado às vezes? O material dá alguma pista de como equilibrar esse discernimento com, sei lá, compaixão ou tentar ajudar a pessoa que talvez esteja indo por um caminho ruim? É uma tensão interessante, sim. O material, especificamente na história do Lucas, foca mais no impacto da escolha para o Lucas, na proteção do bem-estar dele, da integridade dele. A ênfase ali é em reconhecer o que é tóxico e se proteger, priorizando o que constrói. Essa questão mais complexa do equilíbrio com a compaixão ou ajuda ao outro não é tão aprofundada nesta parte específica. Talvez apareça em outros exemplos, né? Mas aqui o foco é o discernimento para si mesmo. Entendi. Faz sentido para essa história específica. E essa força da amizade que constrói, isso nos leva direto para o exemplo mais forte que o material traz. A história da Ruth e da Noemi. A relação delas é descrita quase como um superpoder. Exatamente, um superpoder. Vamos só relembrar a base. Tudo começa em Belém, né? Em Judá. Por causa da fome, uma família, Elimeleque, a esposa Noemi e os dois filhos, Malote e Quilion,
vai para Moabe, uma terra vizinha. Lá, os filhos casam com mulheres moabitas, Ruth e Orfa. Aí vem a parte trágica. Primeiro morre o Elimeleque. Anos depois, os 2 filhos também morrem. Ficam as 3, Noemi e as 2 noras, Ruth e Orfa. Viúvas, sem amparo, naquela terra que não era delas. A Noemi, muito amargurada, decide voltar para Belém, para a terra dela. E aqui vem o momento crucial, segundo a análise do material. A Noemi, num gesto até de altruísmo, ela libera as noras. Fala para elas voltarem para suas famílias moabicas, onde teriam chance de casar de novo, refazer a vida. A Orfa, chorando, se despede e fica em Moabe, mas a Ruth se recusa, ela não abandona Noemi. E é aí que ela faz aquela declaração de lealdade incrível que está lá em Ruth 1,16, né? Não me peças para te deixar. Para onde você for, eu vou. Onde você ficar, eu fico. O seu povo vai ser o meu povo e o seu Deus, o meu Deus. O material interpreta isso não só como um dever de família, sabe? Mas como um ato de amizade profunda, de lealdade radical mesmo. E isso vira a coluna vertebral da história toda. E é impressionante que não fica só na palavra, né? Chegando em Belém, a situação delas é difícil, muito pobre. E aqui fica realmente interessante ver essa amizade na prática. A Ruth, que era estrangeira ali, toma a frente. Vai para os campos trabalhar duro, colhendo as espigas que sobravam da colheita, aquele trabalho humilde que a lei permitia aos pobres, aos estrangeiros, para sustentar as 2. Exatamente. E é essa lealdade em ação que o material identifica como o tal superpoder da amizade delas. Não é só um sentimento, uma afeição, é a Ruth agindo, se sacrificando, trabalhando pelo bem da Noemi, mesmo na dificuldade extrema. Essa atitude dela, esse compromisso concreto, é apresentado como a força que muda o destino das 2. O material sugere que a força dessa amizade não está só no apoio emocional, que já é muito, mas em como a lealdade ativa da Ruth virou um motor da virada na vida delas. E essa dedicação toda chama atenção, certo? É aí que entra o Boaz na história, um parente rico do falecido marido da Noemi. A narrativa conta que ele vê a Ruth trabalhando nos campos, ouve falar da lealdade dela com a Noemi e fica impressionado. Uhum. Ele não só protege ela, mas manda os trabalhadores dele deixarem cair mais espigas de propósito para facilitar o trabalho dela. Correto. O Boaz reconhece nela a Hesed, aquela palavra hebraica que mistura lealdade, bondade, amor fiel que a Ruth demonstrava pela Noemi. E ele valoriza isso. No fim, ele assume o papel de Goel, o parente resgatador. Ele se casa com a Ruth. E isso, naquela sociedade, significava segurança, sustento para Ruth e também restaurar a linhagem da família do Elimeleque e da Noemi. Então, o resultado dessa amizade na leitura do material é muito concreto, né? A Noemi, que chegou em Belém cheia de amargura, encontra consolo, segurança, volta a ter alegria vendo a família restaurada pela Ruth. E a Ruth, a estrangeira, pobre e viúva, encontra proteção, um lar, amor e até uma posição de honra na comunidade. É uma transformação. Exatamente. E se a gente conecta isso com a visão geral do material, essa amizade não foi só um alívio passageiro, foi o que impulsionou a superação e a construção de um futuro que elas nem imaginavam. E a análise vai até mais longe, né? Menciona a descendência. Ruth e Boaz são pais de Obed, que é o avô do rei Davi. É interessante como o material liga essa lealdade pessoal entre 2 mulheres a um plano divino maior. A interpretação é que a história mostra como Deus pode usar atos de bondade, de fé, de lealdade, que nascem em amizades fortes entre pessoas comuns para realizar seus propósitos de redenção, mesmo no meio do sofrimento. Nossa, essa leitura dá uma profundidade enorme para a história, né? Então tá, o que tudo isso quer dizer para a gente na prática, segundo essa visão? A mensagem principal parece ser essa. A amizade verdadeira, quando cultivada com base em lealdade, apoio ativo, tem um potencial gigante para nos sustentar, para nos fortalecer. Sim, e o material explora como, dentro dessa visão, aprender a ser um bom amigo é um caminho.
A fonte sugere que o modelo vem de princípios como amor, compaixão, bondade. E isso se traduz em coisas práticas. Tratar os outros com respeito de verdade, estar presente não só de corpo, mas com atenção, com o coração, tanto na festa quanto na dificuldade. Sabe, oferecer encorajamento, apoio prático quando for possível. E tem um ponto forte sobre escolher bem as amizades. O conselho é buscar ativamente se relacionar com pessoas que compartilhem valores importantes para a gente, que nos inspiram a ser melhores pessoalmente e, na visão do texto, espiritualmente também, que nos desafiam para o bem. A ideia é investir em relações onde a base seja confiança, amor e verdade. E o resultado de cultivar amizades assim, qual seria, segundo essa visão? O material argumenta que isso leva a uma vida mais plena, com mais alegria e até mesmo bênçãos por meio desses relacionamentos que fazem sentido. Essas amizades viram uma rede de apoio essencial, fontes de felicidade e, dentro da visão do texto, uma forma de honrar a Deus através dessa comunhão, desse amor mútuo. A análise vai fundo mesmo e introduz a ideia de que o próprio Deus deseja ser visto como o maior e melhor amigo. O texto até menciona uma passagem do Evangelho de João, acho que é João 15, que diz algo como: "Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno." E aponta o sacrifício de Jesus como a prova máxima dessa amizade divina, né? A disposição de dar a vida pelo outro. Entendi a conexão que o material faz. E, partindo dessa visão toda da amizade, desde as nossas escolhas até essa dimensão mais espiritual, a fonte meio que nos desafia, né? Lança um chamado direto: Deus também nos deu o superpoder da amizade. Vamos colocar em prática esse superpoder. E para não ficar só na teoria, para essa ideia de super amigo ser mais palpável, o material oferece um guia prático, quase um manual de instruções desse superpoder. Isso, um guia prático. Sim, o texto fecha com esse desafio, listando 10 qualidades ou ações para a gente ser um super amigo. Talvez, em vez de só listar, a gente possa agrupar um pouco para ver a lógica, né? Por exemplo, vários pontos falam sobre confiabilidade e presença. Exato. O primeiro ponto é ser confiável, estar lá quando precisam. E o sétimo é estar presente nos bons e maus momentos. Isso é mais do que só aparecer, né? O material sugere que é ser aquela pessoa que o outro sabe lá no fundo que pode contar, sempre, para comemorar junto ou para dar um ombro amigo na pior hora. É a constância dessa presença que firma a confiança. Total sentido. Outro bloco importante parece ser sobre comunicação e empatia. Temos o ponto 2, escutar com atenção, sem julgar. O 3, ser gentil e empático, mostrar compaixão, apoio. E o 6, ser positivo, ter boa energia, encorajar. Como que eles se ligam na visão da fonte? Essa ligação é chave. Escutar de verdade, como o material descreve, não é só esperar a sua vez de falar, né? É tentar entender o lado do outro sem ficar julgando logo de cara. Isso abre a porta para a gentileza e para a empatia, que é conseguir se colocar no lugar do outro e dar aquele apoio sincero. E ser positivo não é fingir que não tem problema, mas ter uma atitude que anima, que busca saída, que traz esperança. É uma comunicação que soma, não que diminui. E tem também um eixo forte sobre integridade e respeito. O ponto 4 é ser honesto, ser verdadeiro. O 5 é respeitar opiniões, crenças, limites. E o 9 é respeitar a privacidade, não sair contando tudo sem permissão. Isso parece o básico da confiança, né? Fundamental, a honestidade aqui é a base para a relação ser autêntica e o respeito pelas diferenças de ideia, de fé, de espaço pessoal, os limites de cada um, a privacidade, é o que faz a amizade ser um lugar seguro, onde a gente se sente aceito como é. O material deixa claro que sem essa base de integridade e respeito dos dois lados, a confiança, bom, ela nem nasce, né? E por último, tem 2 pontos que parecem cuidar da manutenção da amizade, da resiliência dela. O 8, ser inclusivo, não excluir ninguém. E o 10, perdoar, ser capaz de perdoar e seguir em frente.
Sim, ser inclusivo, na visão do texto, é evitar formar as panelinhas, sabe? Que podem magoar, isolar, é promover um ambiente mais acolhedor para todos. E o perdão é apresentado como essencial, porque, vamos combinar, em qualquer relação próxima, vai ter erro, vai ter mágoa. A capacidade de perdoar e de pedir perdão também é o que permite que a amizade supere os tropeços e continue forte, em vez de quebrar no primeiro conflito. O material vê esses 10 pontos, quando a gente pratica eles de verdade, como caminho para cultivar relações que sejam, saudáveis, significativas, que durem, para a gente poder usar esse superpoder da amizade na vida real. Ótimo jeito de organizar essas dicas práticas. Então, só para a gente amarrar tudo que vimos no material. A gente explorou a definição de amizade verdadeira que ele propõe, vimos o contraste entre as boas e más influências, com a história do Lucas, mergulhamos no exemplo poderoso de lealdade ativa entre Ruth e Noemi e como isso é visto como um superpoder, e discutimos as lições e as ações práticas que o material sugere para a gente ser esses super amigos. Pois é. E toda essa exploração, principalmente a ênfase do material em escolher amigos com valores parecidos e o alerta sobre as más influências, isso acaba levantando uma questão importante para a gente pensar, algo que vem das fontes, mas que elas não respondem de forma direta. Como que a gente lida com a complexidade de manter um laço de amizade, de carinho, com pessoas com quem a gente tem diferenças grandes de valores, de crenças, se a amizade verdadeira, como descrita aqui, pede tanta afinidade, tanta confiança? Como equilibrar isso com a abertura para o diferente, ou até com o desejo de ser uma boa influência para alguém que pensa muito diferente, sem a gente abrir mão dos nossos próprios valores ou cair numa falsa amizade? O material nos dá ferramentas para construir amizades sólidas, né? Mas e nessas áreas mais cinzentas? Como aplicar isso? Fica a reflexão. Excelente provocação para a gente terminar. Com certeza toca em dilemas bem reais do dia a dia. Fica aí para a gente pensar. E para encerrar nossa conversa de hoje, usamos a bênção que está lá no final do material. Deus abençoe. Inscreva-se em nosso canal. Se você gostou deste conteúdo, compartilhe com outras pessoas. Inscreva-se agora e fique por dentro das últimas novidades.